Existem histórias que, por motivos diferentes, viram símbolos, fotografias que passam de canal em canal, títulos repetidos, discussões em fóruns. O caso Dyatlov Pass é uma dessas histórias. Em fevereiro de 1959, 9 alpinistas desapareceram nos Montes Urais. Quando a busca os encontrou, a paisagem parecia declarar: algo deu muito errado. Pedaços da verdade existem. Fotos, diários, lajes de neve e, ao mesmo tempo, lacunas enormes. Hoje vamos caminhar, passo a passo, por todos os caminhos possíveis, do que a ciência consegue explicar ao que a imaginação inventou. Você vai acompanhar a investigação? Se prepare para entrar na neve fria de 1959. Em janeiro de 1959, um grupo de estudantes e jovens montanhistas do Instituto Politécnico dos Urais se organizou para uma travessia técnica liderada por Igor Dyatlov, 23 anos. 10 pessoas começaram a jornada. Uma delas, Yuri Yudin, teve que voltar por questões de saúde e sobreviveu para ser a testemunha das etapas iniciais. Os demais, 9, seguiram para um trajeto que incluía a montanha Otorten. Eram, segundo os registros, praticantes experientes. Levavam equipamentos, mapas, câmeras e diários. Em outras palavras, não era um grupo de amadores perdidos. Isso aumenta a estranheza do desfecho. Pense por um segundo. Se você e um grupo de amigos com experiência fazem um acampamento e, de repente, algo os força a sair correndo no meio da noite sem botas, qual é a primeira hipótese que te vem à cabeça? Segura essa ideia. Precisamos de fatos, não só a primeira impressão. O acampamento final foi montado na encosta leste do Kolatsiakl, hoje conhecida pela história como o local do incidente. No inverno, a região tem temperaturas muito baixas, ventos fortes e, dependendo da topografia, depósitos complexos de neve. O acampamento foi acomodado em um patamar escavado na encosta. Eles nivelaram o local para armar a barraca. Isso é importante. Cortar e nivelar um platô em neve cria interfaces de camadas distintas. E camadas significam potencial instabilidade. Dados meteorológicos históricos e comportamento do vento. Resumo curto. Ventos catabáticos podem concentrar neve acima de pontos específicos. Camadas fracas de neve podem formar-se rapidamente em tempestades. Esses fatores serão centrais quando analisarmos hipóteses naturais. No dia 26 de fevereiro de 1959, equipes de busca localizaram a barraca do grupo, parcialmente soterrada, com cortes no tecido que aparentavam ter sido feitos de dentro para fora. Dentro havia roupas e calçados, alguns calçados deixados de forma ordenada, sugerindo que parte do grupo havia saído apressadamente. A poucos metros, sob uma árvore, os primeiros 2 corpos foram encontrados, depois, mais 3 nessa região imediata. Esses primeiros corpos apresentavam sinais de hipotermia como causa principal. Esse conjunto inicial foi a base da primeira avaliação oficial. Agora imagine, você encontra uma barraca com um corte por dentro. Qual a explicação mais sensata? Pânico, fogo ou alguém tentando escapar por uma razão específica? Lembraremos disso quando cruzarmos as evidências. Mais tarde, em maio, buscas complementares encontraram 4 corpos enterrados em um riacho parcialmente coberto por gelo, a centenas de metros do acampamento. Esses 4 eram distintos. Apresentavam graves fraturas torácicas e cranianas. Peritos da época chegaram a dizer que a força necessária para produzir tais fraturas seria comparável à de um acidente automobilístico. E, ao mesmo tempo, havia outro detalhe perturbador. Alguns relatos e medições indicaram níveis anômalos de radioatividade, emissão beta, em determinados trechos das roupas de alguns corpos. Esses 2 fatos, lesões de alta energia sem correspondentes ferimentos externos grandiosos e medições radioativas, amplificaram as perguntas e deram combustível a hipóteses não naturais. Alguns relatos posteriores e traduções variaram nos detalhes.
Por isso, ao longo do documentário, eu vou separar claramente o que vem do relatório autópsia original, o que vem de testemunhas e o que é interpretação posterior. Nos apoiamos em relatórios oficiais de 1959, diários e câmeras do grupo, registros das buscas e investigações subsequentes. Importante: o contexto soviético da época gerou documentação que nem sempre foi pública, e traduções, relatos variados criaram ruídos. Isso não invalida a investigação, mas exige cautela ao interpretar detalhes extremos. Vamos catalogar as hipóteses que povoam este caso. Avalanche, slab avalanche, laje retardada. Hipótese científica fortalecida por modelagens recentes. Ventos catabáticos, infrassom, que causariam pânico e fuga desordenada. Atividade militar, testes, parachute minis, explosões aéreas. Explica fraturas internas e relatos de luzes. Exige evidência documental. Contaminação radioativa acidental, industrial. Ataque humano ou conflito local. Explicações não naturalistas, OVNI, entidades, etc. A seguir, vamos testar cada hipótese contra as evidências concretas. Avalanche foi, desde o início, uma hipótese óbvia, mas contestada. Por quê? Porque a encosta média acima do acampamento era inferior ao ângulo clássico para avalanches, medido em torno de 23 Erizio, enquanto avalanches frequentes ocorrem em inclinações acima de 30. Além disso, o resgate em fevereiro não encontrou sinais evidentes de uma grande avalanche. Esses pontos alimentaram o ceticismo. Em 2021, pesquisadores Johan Gaume e Alexander Puzrin publicaram uma modelagem detalhada propondo que uma slab avalanche retardada poderia explicar muitos elementos do caso. A ideia-chave: ao nivelar o local, os alpinistas cortaram um patamar na neve. Uma laje densa de neve ficou suspensa sobre uma camada fraca por baixo. Deposição de neve por vento e cargas localizadas poderiam deixar essa laje metastável por horas. Numa noite calma sem queda de neve, a laje poderia liberar-se mais tarde, aplicando grande pressão localizada sobre a barraca. Em termos físicos, não era necessária uma avalanche gigante. Uma laje pequena, porém densa e com grande momentum, bastaria para causar pânico e compressão suficiente para fraturas internas. Essa modelagem demonstrou plausibilidade física e temporal para a sequência de eventos registrada. Explica por que a barraca estava rasgada por dentro. Os ocupantes cortaram o tecido para escapar rapidamente de pressão externa. Explica por que alguns saíram sem botas, fuga apressada no escuro, buscando abrigo na linha de árvores. Torna plausível que alguns tenham sofrido compressão intensa sem cortes externos. Explica por que evidências de avalanche não eram óbvias ao resgate 26 dias depois. Uma laje localizada poderia recompactar e se dissipar, deixando poucos sinais após semanas. Agora respira fundo e imagina. É madrugada, tudo é preto e branco de frio, o céu é imensamente silencioso e de repente a sua barraca cede. Você teria coragem de cortar e sair? O comportamento do grupo faz sentido sob essa hipótese. A hipótese da laje é a mais coerente com os modelos físicos, mas não resolve tudo. Por exemplo, as descrições de mutilações faciais em alguns corpos e a radioatividade detectada nas roupas permanecem pontos que precisam de explicações complementares. Alguns cientistas argumentam que decomposição e ação de animais, processos de congelamento e degelo e manipulação posterior podem explicar alegadas mutilações. E contaminação radiológica pode ter várias origens, desde resíduos industriais até contaminação secundária, e não necessariamente implica teste nuclear. Tudo isso precisa ser avaliado caso a caso. Outra explicação que circulou por décadas invocou testes militares. Relatos de luzes alaranjadas no céu e registros de testes com parachute minis e munição na região em torno de 1959. Um dispositivo explodindo no ar poderia causar concussões e fraturas internas semelhantes às observadas. Contudo, para transformar essa hipótese em teoria robusta,
seria necessário documentar um teste específico na noite do incidente ou encontrar detritos correspondentes. Investigações públicas e arquivos disponíveis não apresentaram prova pública incontestável de um teste militar naquela noite que explique todo o quadro. A hipótese militar continua possível, mas exige evidências documentais que ainda não foram confirmadas publicamente. Se houvesse um teste militar naquela madrugada, onde estaria a marca concreta disso? Você, como espectador, pediria por documentos oficiais. E é isso que exigimos ao julgar essa hipótese. Relatos de medições indicaram emissões beta, sem alfa anti-gama significativos, acima do fundo natural em certos pontos de roupas de alguns corpos. Isso foi documentado por pesquisadores e colecionadores em relatórios de arquivo. O que isso significa? Emissão beta isolada não necessariamente prova exposição a um teste nuclear. Poderia indicar contaminação por fontes industriais, pigmentos, materiais de laboratório ou mesmo contaminação secundária após o ocorrido. Portanto, a presença de radioatividade é um dado que precisa de contexto, tipos de radionuclídeos, níveis, cadeia de custódia das amostras, antes de transformá-lo em evidência de um evento militar ou nuclear. Teorias menos tangíveis invocam infrassom, sons de baixa frequência gerados por ventos e topografia, capazes de causar ansiedade, pânico e sensação de presença hostil. Estudos sobre infrassom sugerem que, em circunstâncias extremas, ondas de baixa frequência podem desencadear respostas fisiológicas desconfortáveis. Um cenário plausível é que ventos catabáticos ou descarga de pressão criaram sensação de terror, levando a uma fuga desordenada. Essa hipótese explica o comportamento, mas não é suficiente para explicar fraturas internas sem outra força envolvida. Já passou por algo que te deu uma sensação irracional de pavor, sem razão objetiva? Multiplique isso por 10, em meio a frio extremo, e você começa a entender como decisões racionais podem virar comportamentos que parecem loucura do lado de fora. Por décadas, o Dyatlov virou terreno fértil para explicações sobrenaturais. Yeti, OVNIs, entidades. Por quê? Em primeiro lugar, lacunas documentais e imagens perturbadoras alimentam mitos. Em segundo, feridas incomuns e relatos fragmentados deixam espaço para narrativas que apegam ao extraordinário. Em terceiro, cultura popular adora histórias que desafiam explicação e o inexplicado vende. Mas como trataremos isso cientificamente? Qualquer hipótese, inclusive sobrenatural, precisa produzir evidências testáveis, marcas físicas distintas, testemunhos corroborados, replicabilidade de fenômeno. Até agora, explicações sobrenaturais não produziram evidências verificáveis que resistam ao escrutínio. Isso não significa que as pessoas não sintam medo ou percebam coisas estranhas, apenas que, para um método científico, precisamos de dados concretos. Diz pra mim, em que ponto uma história deixa de ser investigação e vira folclore? Deixe seu palpite nos comentários. Mas lembre-se, aqui nós aplicamos critérios. Combinando evidências e modelos recentes, aqui está uma reconstrução que casa com os fatos conhecidos. O grupo arma o acampamento, nivelando o patamar na encosta. Sob condições de vento e deposição de neve, uma laje densa fica suspensa sobre uma camada fraca por baixo. Uma laje que pode permanecer por horas. Em algum momento, durante a madrugada, a laje libera-se e aplica pressão localizada sobre a barraca. Os ocupantes apavorados cortam o tecido por dentro e fogem ao escuro. Alguns sem botas ou roupas suficientes. Alguns ficam expostos e morrem por hipotermia. Outros, pegos pela laje ou por movimentos de massa de neve, sofrem fraturas internas graves. A subsequente exposição e processos naturais, degelo, curso d'água, ação de animais, alteram a posição e estado dos corpos e podem causar perda de tecidos que mais tarde foram interpretados como mutilações. Medições de radioatividade em roupas necessitam contexto. Podem indicar contaminação secundária ou industrial, não necessariamente detonação nuclear.
Essa linha narrativa não é uma prova final. É a versão que melhor se ajusta a todos os dados disponíveis, sem recorrer a hipóteses extraordinárias sem evidência. Quando você olha as fotos, lembra, são pessoas reais. Por trás das teorias há nomes, famílias e um memorial que ainda existe. Isso ajuda a equilibrar a frieza analítica com empatia humana. Apesar da plausibilidade da hipótese natural, lacunas permanecem e justificam demandas por investigação. Clarificar as medições radiológicas com análises isotópicas modernas e cadeia de custódia. Revisar as autópsias originais com técnicas forenses contemporâneas, se restos e relatórios originais estiverem acessíveis. Mapear microtopografia no local com ferramentas LIDAR para entender depósitos de neve residuais. Investigar documentação militar local da época para confirmar ou descartar. Testes na data exata. Essas investigações poderiam reduzir incertezas. E é isso que a ciência faz. Reduzir, não eliminar por completo, a margem de dúvida. O que transforma um caso trágico em lenda? A combinação letal de imagens perturbadoras, lacunas documentais e uma cultura ávida por histórias extraordinárias. A mídia, e depois a internet, amplificam fragmentos até eles se tornarem narrativas quase independentes dos fatos originais. Isso explica por que, mesmo com estudos científicos, o Dyatlov ainda é um imã para teorias alternativas. Interação com o espectador. Você prefere uma explicação científica que reduz o mistério ou uma narrativa fantástica que mantém o arrepio? Conta aí nos comentários e justifique. O caso Dyatlov Pass é, fundamentalmente, uma lição sobre como a combinação de natureza, erro humano e lacunas documentais pode gerar um enigma que a imaginação quer preencher. A hipótese que melhor explica os dados atuais é a do fenômeno natural, especialmente a laje Slab Avalanche, apoiada por modelagens de física de neve publicadas por pesquisadores suíços. Ao mesmo tempo, evidências secundárias, radioatividade, relatos variados, pedem explicações complementares. Como investigativos, nossa tarefa é separar o que é provável do que é possível e continuar a exigir provas claras antes de aceitar teorias extraordinárias. Obrigado por caminhar até aqui. Agora, se você ficou curioso, no link da descrição eu deixo uma lista de leituras, estudos e documentos para que você cheque por si mesmo.